Glória a Deus, glória a Deus. Vamos já começar a live. Se as pessoas irem entrando. Glória a Deus, aleluia. Senhor Mariana, bem-vinda. Boa noite. Pode Senhor Felipe. Lívia, boa noite. Glória a Deus, sejam bem-vindos, viu? Boa noite, Pai do Senhor. Vão entrando, vão chegando. Daqui a pouco nós vamos começar, certo? Pai do Senhor, Felipe. Vitória Andrade, seja bem-vinda. Vamos já começar, daqui a pouco, viu? Só mais alguns minutinhos para as pessoas entrarem aí com calma, tá bom? Enquanto isso, vão escutando louvor e adorando a Deus já, porque é o momento da gente aprender mais. Pai do Senhor, Lívia, seja bem-vinda. Samuel, bem-vindo, Pai do Senhor. Seja bem-vindo, boa noite. Nós vamos falar sobre cristã e a depressão, certo? Vão dizendo se o áudio está bom, vão dizendo se a imagem está ok, se o som está ok, se a conexão está ok. Vão me dando feedback enquanto o pessoal vai entrando, tá bom? Irmã Moraes, é isso? Seja bem-vinda, viu? Pai do Senhor. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Eu peço que quem entrou, por favor, fique. Quem entrou, fique pra gente só esperar mais alguns irmãos chegarem, tá bom? Dá um tempinho. Mais um minutinho eu começo, tá bom? Então fique na paz. Graças a Deus, sejam todos bem-vindos, viu? Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai começando, quem for entrando eu vou cumprimentando também, tá bom? Então, assim, o objetivo dessa live é saber um pouco sobre o que é a depressão, quais os principais sintomas, nós usarmos alguns personagens da Bíblia que tiveram depressão, por incrível que pareça, tem gente que não sabe disso, teve alguns personagens da Bíblia que tiveram depressão e que venceram a depressão, e Deus nos ajudou a vencer a depressão. E também para esclarecer dúvidas, né? E ajudar o cristão que pode sofrer de depressão e procurar ajuda, e ajuda na palavra principalmente, mas também quem conhece alguém que tem a depressão para poder ajudar e ter a sabedoria necessária para poder ajudar essa pessoa, tá certo? Então, eu quero logo deixar bem claro que eu não sou especialista nessa área, certo? Minha formação é outra, minha formação não é nessa área, mas a partir daquilo que a gente começa a conhecer e vai pesquisando e vai anotando e tudo, a gente consegue ver algumas noções principais sobre essa questão da depressão, tá certo? Então eu vou começando aqui falando principalmente sobre o que é depressão, tá certo? Seja bem-vinda, Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Então, a depressão, ela é a principal doença do século XXI, certo? Pode levar o indivíduo a um estado de melancolia, ou seja, de tristeza, na sua alma, e uma exaustão física e espiritual tão grande, tão emocional tão grande, que pode levar ao suicídio. Seja bem-vinda, Fátima, lá de Cuité, né? Seja bem-vinda, Deus abençoe, viu? Então a depressão é uma doença, ela é considerada provavelmente a doença do século XXI, né? E agora com essa pandemia, agora que fica um negócio mais complicado, né? Rafael Coelho, seja bem-vindo, viu, Pai do Senhor? Então, pelo menos 15% da população do mundo, existem estimativas sobre isso, essas pessoas vão passar em alguma época por algum momento de depressão. Então, junto das doenças do coração, é a doença mais incidente sobre a raça humana, atualmente, mas é a menos diagnosticada. Por quê? Pelo preconceito das pessoas e pelo tabu que a sociedade tem em relação à depressão. Então, nós percebemos que a depressão ela é uma doença que ela pode ir gerando uma exaustão emocional e física que pode levar a pessoa até o suicídio, que é tirar a própria vida. Que nós vamos falar no final da live sobre essa questão do suicídio, certo? Mas Senhor, viu, Rafael? Seja bem-vindo. Kainan, Jamile, né? Isso, seja bem-vindo, viu? Bem-vindos. Então, a maioria das pessoas, elas não sabem
ou não querem aceitar, e as que sabem não querem aceitar que a depressão é uma doença realmente legítima, que está acontecendo, doença séria. Causa sofrimento, estraga relacionamentos e até oportunidade de emprego, oportunidade de crescimento na vida. Então a depressão é um negócio muito sério, muito sério. E um dos principais motivos para as pessoas que têm depressão não procurarem ajuda é pelo fato de ter medo de serem criticadas por outras pessoas, familiares, amigos, que por falta de informação ou ignorância confundem depressão com frescura, com preguiça, com incapacidade. Então você percebe logo, quando a pessoa fala assim, não, eu acho que se você chegar assim, acho que o fulano está com depressão. Aí você fala logo assim, provavelmente você vai falar isso. E eu já falei, porque antes de eu conhecer mais profundamente o que é a depressão, eu já falei isso. Ah, não, isso aí é frescura, isso é besteira. E não é, irmãos, isso é muito sério. É uma doença muito séria. E existem quadros de depressão que a psicoterapia não resolve, e sim medicação pesada por causa do avanço, do grau do avanço da doença. Então a depressão se torna crônica por causa disso, né, que eu falei, podendo distrair relacionamentos até empregos, né? Pessoas perdem emprego, pessoas perdem oportunidade de vida, pessoas ficam com síndrome de pânico, que vai relacionando outras coisas, outras doenças, por causa da depressão. Então nessa introdução aqui eu quero que você entenda que a depressão é uma coisa séria. Ela é uma doença séria, que pode ser considerada um mal do século XXI, no seguinte sentido, de ser uma doença que por causa... Pai Senhor, Silas, seja bem-vindo, Silas. Podem ir entrando aí que a gente vai continuando, tá bom? Então ela é a principal doença do século XXI. E agora com a pandemia, com as pessoas em casa todo o tempo, aí é que realmente a depressão ela acontece e ela vai se agravando, porque a pessoa não busca ajuda, porque a pessoa não procura alguém para falar, que eu vou falar mais na frente sobre isso, entendeu? Então tem muitas coisas aí que são complicadas em relação à depressão. Cris, seja bem-vindo, viu? Pai do Senhor. Então a depressão é um negócio muito sério. E as pessoas têm que acabar com esse tabu de que é uma besteira, que é preguiça da pessoa, que é frescura. E não é. Às vezes a pessoa está passando por um momento de depressão muito grave, muito sério, que se ela não for tratada e ela não tiver acompanhamento, tiver amigos ali próximos acompanhando e ajudando, a pessoa pode chegar ao estado de tentar o suicídio. E isso é muito sério. Nós estamos tratando de vidas. Nós estamos tratando de pessoas que têm alma, que têm vida eterna. E essas pessoas vão passar a eternidade em algum lugar, no céu ou no inferno, como a Bíblia mostra. Então, a depressão é essa doença do século XXI. E nós vamos ver aqui as causas da depressão. Só para quem está entrando aí agora, eu comecei a falar sobre depressão e só reafirmando, ressaltando novamente que eu não sou profissional dessa área, certo? Eu não sou formado nessa área, eu sou formado em outra área, mas pelos conhecimentos que a gente vai adquirindo, a gente vai aprendendo mais. Seja bem-vinda, Paula. RP Artesanato aí, seja bem-vindo, viu? Boa noite. Então, nós vemos que a depressão é uma coisa séria. E as causas da depressão são principalmente três. Três causas principais da depressão. Não são sintomas, nós vamos ver os sintomas mais na frente. Nós vamos ver as causas da depressão. A primeira causa é a depressão endógena, que é com fatores internos da pessoa. Como assim? Tem a ver com a química do organismo. Distúrbios hormonais, distúrbios químicos. Geralmente não tem nada a ver com a história de vida da pessoa. Então, a depressão endógena são aspectos internos do organismo. Questões hormonais, questões genéticas, questões químicas, alterações químicas no organismo, no cérebro. Pode causar depressão. Então, a primeira causa da depressão é a depressão endógena, aquela causada por fatores internos. O segundo tipo de depressão é a depressão exógena, que é causada por fatores externos. Então, nós temos aqui relacionamentos traumáticos, perdas, pessoas que carregam pecados ou sofrem injustiças. Até mesmo a alimentação inadequada e níveis elevadíssimos de estresse podem causar depressão. Então, aqui nós temos fatores externos causando depressão de pessoas. Então, nós temos que entender isso aqui, fatores internos e fatores externos da depressão. Mas nós não podemos afirmar que esses fatores isoladamente levarão alguém à depressão. Isso aqui são causas prováveis de depressão. Pois as reações de cada pessoa podem ser distintas em relação aos mesmos estímulos. Como assim? Tem pessoas que passam por situações muito graves de estresse, mas conseguem se recuperar normalmente.
E tem outras pessoas não, que passam por situações delicadas, de muito nível de estresse, pesado de pressão no trabalho, na família, na faculdade, no colégio que for, que não consegue lidar com isso e gera depressão. Então, a depressão não é uma coisa isolada. Seja bem-vindo, Emerson, Deus abençoe. Boa noite. Então, é uma doença, a depressão de origem nervosa, que afeta a autoimagem, a autoestima da pessoa, a fisiologia do corpo e da mente da pessoa, compromete o raciocínio, a memória, a concentração, tudo isso a depressão ela vai gerar. Então, a depressão é uma coisa muito séria, que ela tem esses dois principais fatores, internos, questões químicas e hormonais, e fatores externos, que são relacionamentos traumáticos, perdas, pessoas que carregam pecados, sofrem injustiças, níveis elevados de estresse, tudo isso são fatores externos. E existe um terceiro fator, uma terceira causa de depressão, que é o fator espiritual. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 14, Jesus curou um homem que era mudo por causa de um demônio. Ou seja, o demônio causava o fato de ser mudo. Lá em Lucas 13, 10 a 17, Jesus cura uma mulher que andava curvada por causa de um espírito de enfermidade. Seja bem-vindo ao Aldemir Pontes, Deus abençoe, boa noite. Então a depressão ela pode ter causa espiritual também. Pode ter causa espiritual. Nós podemos perceber lá em Marcos e em Lucas várias passagens de Jesus expulsando demônios de enfermidades. Demônios, espíritos malignos que causam enfermidades nas pessoas. Isso é muito sério. A depressão entra nesse jogo aí. Nessa questão de ser causada por demônios. É possível a terceira causa de depressão ser causada por demônios, espíritos malignos. E para você como essa questão é tão séria, que aproximadamente 20% das pessoas que não tratam da depressão podem cometer suicídio. Aproximadamente 20%. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu tenho certeza que você que está me acompanhando aí na live conheceu alguém que já tentou suicídio. Até você mesmo chegou a tentar suicídio. Por quê? Porque você chega num nível de depressão, um nível de tristeza, de abatimento, de exaustão, que a pessoa não vê mais sentido na vida. Então, aproximadamente 20% das pessoas que não tratam a depressão corretamente, ou não procuram ajuda, ou não fazem alguma coisa para tratar a depressão, podem cometer suicídio. Isso é muito sério, são milhões de pessoas no mundo todo por ano. Milhões de pessoas. Pode pesquisar aí, você vai achar esses números. Então, é muito séria a questão da depressão. E aqui que vem um ponto interessante. Mas é complicado, né? Muito complicado. Muito complicado essa questão. Por isso que a gente tem que tratar aqui, nós vamos ver exatamente o que eu vou falar agora, que é preciso ter sabedoria para que nem toda enfermidade mental ou emocional é causada por culpa ou por espíritos malignos. Aqui que a gente tem que ter sabedoria. É preciso investigar cada caso para saber a origem do problema e buscar o tratamento mais adequado para ajudar essas pessoas. Não adianta você querer tratar uma coisa que é natural com espiritual. Por exemplo, a pessoa teve uma alteração hormonal, ou a pessoa tem uma deficiência na parte congênita dela, da genética dela, que causou aquela depressão. Não adianta você querer ir para essa questão com a questão espiritual. E ao mesmo tempo, seja bem-vindo, Natan, Deus abençoe. E ao mesmo tempo você não pode querer tratar uma pessoa que está com um problema espiritual com questões naturais, não vai dar certo. Então a gente tem que ter sabedoria, discernimento para saber o que é espiritual e o que é natural. Porque a depressão ela tem essas três causas principais. São fatores externos, fatores internos e fatores espirituais. São as três causas principais de depressão. E isso é muito sério, tem que ser tratado. E nós vamos ver agora os sintomas mais comuns de depressão. Nós vamos ver os sintomas mais comuns de depressão. Se persistir por mais de 2 semanas, que aí é uma coisa mais grave. Exatamente, Paula. Exatamente. E Jesus mostra, e Jesus quebra isso, viu, Paula? Isso que ela comentou aí foi muito interessante, porque Jesus falou, naquele cego de nascença, que os discípulos perguntaram, quem pecou? Foi este ou foram seus pais para que ele tivesse nascido assim? Mas Jesus foi e falou o quê? Nem foi os seus pais pecaram, nem ele pecou, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então Jesus ele traz
Jesus mostra que existem questões de enfermidade que são causadas por questões de fatores internos e externos. Pode ser traumas, relacionamentos traumáticos, injustiças, podem causar depressão na pessoa. E Jesus ele corrige essa ideia errônea dos discípulos de que tudo é causado por demônios ou é culpa de Deus. Não, você tem que entender que todas as doenças, seja qual for, inclusive a depressão, elas foram causadas pelo pecado. Seja bem-vinda, Vitória. Boa noite, Pai do Senhor. Então, as doenças, elas, sejam a depressão, que é uma doença que tem a ver com doença psicológica, mental, sejam doenças físicas, elas foram causadas pelo pecado. Antes do pecado não existia doença, não existia a morte. Então a prova que tem a questão das doenças, da morte, do sofrimento, é por causa do pecado. O pecado é a causa originária de qualquer mal da humanidade. Você tem que entender isso muito claramente. Para você não sair culpando Deus, sair culpando até o diabo quando não é o diabo, tem que entender, tem que ter sabedoria e discernimento para entender quando é o diabo e quando não é. Porque quando for o diabo você tem que expulsar, a pessoa tem que querer que ele saia da sua vida e ter uma autoridade para orar para aquela pessoa. Mas também quando for problema hormonal, congênito, genético, problema de alto estresse que causou aquela depressão, tem que saber também para tratar corretamente. Se for necessário até ir atrás de um profissional. Então tudo isso tem que ser observado. Tem que ter o discernimento, a sabedoria para você não julgar errado de forma antecipada. Tá certo? Então nós vamos agora para os principais sintomas mais comuns da depressão. E esses sintomas, exatamente, foi o que a gente falou no começo, exatamente, penso que é frescura, e não é. E não é, é uma coisa séria e é a principal doença desse século que a gente está vivendo. E tem que ser tratada, seja com questões naturais, psicoterapia, medicamento, ou seja, questão espiritual mesmo. Então nós vamos ver agora os sintomas mais comuns de depressão. E esses sintomas aqui, se persistirem por mais de 2 semanas, se esses sintomas que eu falar aqui, mais uma vez eu vou ressaltar, eu não sou profissional dessa área, certo? Você tem que procurar um profissional, se você quiser saber a sua situação individualizada, detalhada, você vai atrás de um profissional, porque eu não sou profissional, estou dando aqui uns exemplos de sintomas que são mais frequentes sobre a questão da depressão, que mostra que a pessoa tem depressão, tá certo? Tá certo, irmã Rejane de Palmácia, tá certo, viu? Seja bem-vinda, viu, mais uma vez. Então, o primeiro sintoma é a tristeza constante ou ansiedade em grande parte do tempo ou na maioria dos dias. Isso é um sintoma da depressão. Sentimentos de desesperança, pessimismo, baixa autoestima, sentimentos negativos constantes. Sentimentos de culpa, impotência, inutilidade, perda do prazer, do interesse em atividades que antes eram apreciadas. Por exemplo, você gostava de jogar bola e a pessoa de repente não gosta mais de jogar bola. A mulher gosta de cozinhar, gosta de fazer bolo e tudo, e de repente ela para de fazer, não quer mais fazer, é um sintoma. Criate Soluções, sejam bem-vindos aí, não sei se é o irmão ou irmã aí, mas seja bem-vindo, viu? Então a pessoa tem perda do interesse em prazer em atividades que eram apreciadas. A pessoa gostava de fazer alguma coisa, por exemplo, fazer bolo, alguma coisa assim. Pode ligar. Insônia, dormir muito, também são sintomas de depressão. Perda da energia, fadiga, uma agitação que não pode ser controlada, falta de apetite. Bota no... Certo. É o Lucas aí, né? Seja bem-vindo, viu, Lucas, Pai do Senhor? A pessoa sente grande dificuldade em realizar tarefas simples. Por exemplo, lavar uma louça, a pessoa não consegue lavar a louça, por exemplo. Dando um exemplo bem simples, a pessoa não consegue. Então, é sintoma da depressão justamente isso. Pensamentos de morte, suicídio, tentativa de suicídio. A pessoa, não vale mais a pena não. Ficar vivendo para quê? Isso é um sofrimento muito grande. A pessoa entende que o sofrimento dela estar viva é maior do que ela morrer. E é uma grande armadilha do inimigo, inclusive. Sente constantemente que a vida não merece ser vivida. Inquietação, irritabilidade, mau humor. Nunca se sente relaxado ou disposto. Dificuldade de concentração, de lembrar as coisas, de tomar decisões. Seja bem-vindo, Vinícius, Pai do Senhor. Pensamentos negativos, ansiedade constante que não acaba,
Sabe aquela pessoa que tem ansiedade extrema, que ela não consegue viver o presente? Aquela pessoa que você vai falando com ela e conversando, você vai percebendo que ela está sempre falando da frente. Então ela vai fazer amanhã, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a 3 horas. Se isso permanecer por mais de 2 semanas, uma ansiedade constante, isso é sintoma de depressão. Uma preocupação constante com pequenas coisas, quer dizer, a pessoa se estressa, ela se preocupa com coisas vãs, assim, pequenas, né? Então isso é muito sério. Isolamento social por causa da dificuldade de ter uma simples conversa. Tem pessoas que não conseguem ter uma simples conversa. Não conseguem. Por exemplo, também problema de alcoolismo, colapso nervoso, tudo isso são sintomas comuns de depressão. Certo? Se perdurarem por mais de 2 semanas, é um sinal amarelo que a pessoa está com sintoma grave de depressão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Em adolescentes, que também nós temos aqui um Instagram de jovens, principalmente os jovens da igreja estão acompanhando. Em adolescentes, principalmente o quê? Irritabilidade, uso de drogas, de bebidas, rebeldia, conduta desafiadora, promiscuidade, higiene precária. Tudo isso são sintomas de que o adolescente pode estar tendo um quadro de depressão, se persistir por mais de 2 semanas. E vou falar mais uma vez aqui. A presença de algum desses sintomas não caracteriza por si só depressão. Por isso, para ter um diagnóstico completo e certo, você tem que procurar um profissional. Alguém que entende realmente do seu caso, vai entender detalhadamente o seu caso. Em alguns casos mais graves, que a origem realmente não seja espiritual, é necessário discernimento e sabedoria, como eu falei, para a pessoa procurar o tratamento mais adequado com o médico, que pode envolver inclusive o uso de psicotrópicos ou acompanhamento terapêutico. Então isso tem que ser analisado, tem que ser avaliado, tem que ver onde esses sintomas que estão se encaixando, se é uma questão de depressão, se é uma questão espiritual, se é uma questão que a pessoa está ali naquele momento rebelde da adolescência, que também tem, todo adolescente tem esse momento rebelde, que isso é negativo, se a pessoa deixar essa ideia continuar de rebeldia, isso é sério, isso é grave, pode atrapalhar relacionamentos, pode atrapalhar o relacionamento com Deus, com os irmãos da igreja. E no caso dos cristãos, e aí eu vou falar mais um ponto aqui relacionado aos adolescentes. Bem-vindo, Henrique. Os pais precisam ter cuidado com os filhos e sempre ficar atento às mudanças bruscas de humor e no comportamento, perda de apetite, amor. Então, só um minutinho que o cachorro estava passando aqui. Avisei que eu vou passar. Só avisando aqui que a Lua não vai poder participar, que ela está um pouco enferma, que ela está com alergia, certo? Então, nessa live vai ser só eu, tá bom? Então, os pais precisam ter cuidado com os filhos e sempre ficar atentos com as mudanças bruscas de humor e de comportamento. Perda de apetite, agitação, ansiedade, certo? Pânico excessivo, sem motivo. Amor, fechei a porta, por favor. Baixo rendimento escolar, isolamento das pessoas de forma repentina e sem causa. Então, precisa ter cuidado muito com os adolescentes em relação a isso aqui. Bem-vindo, Lucas Oliveira, Lucas Viana, sejam bem-vindos, viu? Então, é muito perigoso você tratar esses sintomas isoladamente. Tem que procurar um profissional se você está em dúvida. E, acima de tudo isso, orar e pedir ajuda a Deus. E as pessoas estão mais próximas, certo? Então, aquele adolescente que ele tem uma mudança brusca de comportamento, uma mudança brusca de perda de apetite, ansiedade, pânico excessivo, o adolescente não consegue sair de casa, por exemplo, em hipótese nenhuma, nem para a questão necessária, como ir no mercantil, uma coisa. Então isso é um sintoma sério que a pessoa pode estar com depressão, adolescente. Tem que ter muito cuidado. O rendimento escolar muito baixo, de forma prolongada e sem motivo aparente, tudo isso são sintomas de depressão. E no caso dos cristãos, especialmente, nos cristãos, aí que vem uma questão interessante. Os cristãos, o sintoma dos cristãos é que aguça o seu ouvido e o seu olhar aí na live. Os cristãos sentem culpa, dificuldade de orar, de ler a Bíblia, de louvar a Deus, perda de alegria espiritual e se sentem punidos sempre por Deus. Isso é sintoma de que um cristão está com depressão. E para quem chegou agora, eu vou falar. Pessoas, homens de Deus, que têm depressão. O maior exemplo é Elias, que a gente vai falar aqui. Elias, o homem de Deus. O homem que foi levado ao céu numa carruagem de fogo.
O homem que foi levado numa carruagem de fogo para o céu, ele teve depressão. Então vamos conhecer a palavra, vamos conhecer a Bíblia, para a gente não sair falando de forma genérica e sem conhecimento da palavra. Elias, um homem que foi levado ao céu numa carruagem de fogo, ele teve depressão. Então isso é muito sério. E os sintomas aqui principais são esses que eu estou lhe falando. E os cristãos é sentimento de culpa, não conseguem orar, não conseguem ler a Bíblia, de louvar, perda de alegria espiritual, se sentem punidos por Deus. Eu não estou falando aqui da pessoa que não quer buscar a Deus, por favor, não distorça a minha palavra. Tem gente que realmente não quer buscar a Deus, não está nem para Deus, não estou falando dessas pessoas não. Tem gente que realmente não quer orar, tem preguiça de orar, tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de louvar a Deus, não quer louvar a Deus, não tem ânimo. Essas pessoas, eu não estou falando que tem depressão não, estou falando que as pessoas aqui que eu estou falando, que tem esses sintomas por mais de 2 semanas, sem uma origem certa, pode ser um sintoma de depressão. E isso tem que ser tratado, isso tem que ser investigado, tem que ser analisado pela pessoa e pelas pessoas próximas. E aí nós vamos para o próximo tópico, por que é tão difícil tratar os cristãos com depressão. É aqui que vai estreitando cada vez mais, viu? Bem-vinda, Joselma. Irmã Joselma, seja bem-vinda. Pai do Senhor. Então, por que é tão difícil tratar os cristãos com depressão? Porque muitos cristãos acreditam que todos os problemas mentais e emocionais são de ordem espiritual. Mas exatamente, é uma quebra de rotina brusca e sem um sintoma, sem uma causa aparente. Pode ser um sintoma por mais de 2 semanas. Por mais de 2 semanas, isso é um sintoma, pode ser um sintoma de depressão. Então, se a pessoa tem uma mudança brusca, por exemplo, no caso das mulheres, essa questão hormonal já é previsível. Então, não entra nesse caso que eu estou falando. Eu estou falando aquela pessoa que tem uma rotina normal, ela tem a rotina dela normal de tudo, e de repente, não tem uma origem certa, uma causa certa, ela começa a não ter vontade de fazer coisas simples da vida, não consegue ter ânimo, não consegue ter vontade de fazer nada que ela gostava de fazer antes. E se isso continuar por mais de 2 semanas, é um sintoma de depressão. Mas é como eu estou falando, tem que investigar, tem que saber, e na dúvida, tem que procurar um profissional para indicar, para saber realmente a certeza do que é, certo? Seja bem-vindo, Jorge Parente aí, glória a Deus, seja bem-vindo, boa noite. Então, como eu estou falando, por que é tão difícil tratar a questão da depressão com os cristãos? Porque eles imaginam que tudo é de ordem espiritual, eu já falei isso, que às vezes não é. São questões hormonais, questões congênitas, questões genéticas. Então, imagine que toda pessoa que está com depressão é fraca na fé, ou está em pecado ou possessa. E aqui eu volto novamente para o exemplo de Elias, que nós vamos estudar mais na frente, analisar. Elias era um homem de Deus que subiu para o céu na carruagem de fogo, clamou a Deus e o fogo caiu do céu. Então ele não estava em pecado, ele não estava fraco na fé e ele não estava possesso. E ele teve depressão, Elias. Nós vamos ver em 1 Reis capítulo 19. Então, isso é muito perigoso, então nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque os cristãos pensam que normalmente o depressivo fica triste e abatido e deixa de orar e ler a Bíblia, e a igreja pensa que logo que ele está em pecado ou que ele está sob alguma opressão maligna. E às vezes não é. Como eu estou falando, como hoje eu vim falando desde o começo da live, tem que saber a causa, se é espiritual ou se é natural. Tem que saber a causa para poder fazer justamente o tratamento adequado. Então, nós temos que saber exatamente isso. E temos que ter cuidado para nós não julgarmos de forma antecipada uma pessoa que está passando por alguma enfermidade. Como essa, como eu estou falando, né? De você estar passando pela depressão, alguém está passando depressão e você está julgando. Você está julgando a pessoa, sem conhecer a situação dela. Então, buscar ajuda médica, quando a questão for natural, buscar ajuda médica não enfraquece a fé. Se tudo fosse resolvido pelo transcendente, pelo espiritual, Jesus não tinha falado em Marcos 2,27 que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Então Jesus falou em Marcos 2,27 que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então ele está validando de forma indireta a questão dos médicos, inclusive por questões espirituais, por questões mentais ou psicológicas. Então isso tem que ser analisado, tem que ser pontuado caso a caso. E nós vamos ver agora alguns casos de depressão na Bíblia e a solução para eles. O primeiro caso de depressão na Bíblia, nós vemos em Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 6.
certo? Nós vamos ver o primeiro caso aqui de Abraão. Amor? Só chamar aqui a Alô para me ajudar aqui. Ela que está me ajudando aqui na live, certo? Liga só aqui, por favor, botando 2. Então, Abraão, em Gênesis capítulo 15, nós vamos ver o primeiro exemplo de alguém que passou por um momento de depressão. E qual foi a solução de Deus para Abraão? Foi que Deus o animou e fez olhar para além do tempo que ele estava vivendo. Deus chegou para Abraão e falou, porque Abraão estava abatido, estava desanimado, porque no dia anterior ele tinha passado por uma batalha e ele achava que ele ia morrer. Então ele ficou abatido, ele ficou com um princípio de depressão. Joabe, seja bem-vindo, Pai do Senhor, Deus abençoe sua vida, viu? Então Deus o animou. Deus o animou e fez, olha para as estrelas, sai da tua tenda e olha para as estrelas. Deus falando com Abraão em Gênesis capítulo 15, curando aquela depressão, aquele momento de depressão de Abraão. Segundo exemplo, Davi, Salmos 42, versículos 3, 6 e 9, e o versículo 11. Davi passou por um momento de aflição, porque ele falou, por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ele está falando de depressão. Você acha que isso é o quê? Davi passou por perseguição implacavelmente por Saul durante 10 anos. Você acha que a pessoa dessa não teve um momento de depressão? Só se ele fosse um anjo. Então Davi passou por um momento de depressão, mas Deus foi e também o ajudou. Ele esperou em Deus e olhou para dentro de si, para a causa daquela depressão. E o Salmo 116, ele também fala de Davi e fala dessa questão, de que ele ficou com cordéis de morte o cercaram, laços de morte o cercaram. E qual foi a solução? Quando ele orou e suplicou a Deus. E Deus foi e o curou desse quadro depressivo. Então nós vemos aqui Abraão, que foi o pai da fé, teve depressão. Teve um momento de depressão. Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve um momento de depressão. Jonas, lá em Jonas 4, 3 e 4. Jonas passou por um momento de depressão também. É só você analisar o texto. Eu não estou forçando o texto, não estou fazendo conjectura fora do texto. Está no texto, Jonas capítulo 4, versículo 3 e 4. Jonas passou por um momento de depressão. Qual foi a solução de Deus para ele? Deus corrigiu a visão errada dele, de Jonas. E às vezes é necessário nós corrigirmos nossa visão errada do mundo. Às vezes você pode passar por depressão, ou você conhecer alguém que está passando por depressão, que ela está tendo uma visão errada do mundo. Uma visão errada das circunstâncias da vida, do que ela está passando. Ela está tendo uma visão distorcida. E Deus, no caso de Jonas, corrigiu essa visão distorcida dele. Ele achava que aquela cidade Nínive não era digna de ter a salvação por Deus. E Deus foi e falou, se você gostou dessa planta que eu plantei aí do seu lado, que fez sombra para você, e amanhã ela morreu e você teve misericórdia dela, como é que eu, Senhor, não vou ter misericórdia dessa cidade? Então nós vemos Jonas também teve um momento de depressão. E o maior exemplo de depressão que eu quero destacar nessa live, que é justamente o que eu já vinha falando, eu queria que você abrisse comigo, se você tiver a oportunidade, está em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Fala de Elias. Elias, ele teve uma depressão causada por um processo de exaustão e pela palavra de Jezabel. Então, pessoas podem estar vivendo um problema e um fato desencadear a depressão. Foi o caso de Elias. Elias teve um processo de exaustão física, emocional e espiritual. Ele vinha de ter clamado a Deus por fogo cair lá naquele lugar, sobre aquele altar no Monte Carmelo. Aqueles profetas de Baal que ele mandou matar. E ele veio por um processo de exaustão física, espiritual e mental. E aí quando Jezabel liberou a palavra que iria matar ele, ele teve a depressão. Então, nós vemos aqui em 1 Reis capítulo 19 os sintomas de Elias, que eu já falei aqui, que são sintomas de depressão. Primeiro, isolamento. Sintomas de depressão, isolamento. Não é o isolamento que a gente está vivendo da pandemia, certo? Por favor. É o isolamento da pessoa não é pela questão do risco da pandemia, não é isso. É pelo isolamento da pessoa mesmo, não querer ter contato com ninguém. Não ter contato com ninguém mesmo, nem pelo WhatsApp, nem por nada. É isolamento completo. Seja bem-vindo, Regiane, Deus abençoe. Boa noite. Isolamento. Segundo, perda do ânimo. Você vai ver em 1 Reis 19 com Elias. E o que é o ânimo? O ânimo é o agente ativador do ser. Quando você perde um ânimo, você pode entrar no quadro de depressão. Terceiro, desejo de morrer.
Elias desejou morrer, Elias. E o quarto, ele se prostrou. Ele foi dormir, se deitar prostrado, exausto, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. E o processo terapêutico de Deus veio nos versículos 9 a 13, de 1 Reis, capítulo 19, que foi justamente os métodos que Deus usou, que nós vamos ver aqui. Então, você percebeu aí alguns exemplos na Bíblia de pessoas, de homens de Deus que tiveram depressão. Pai Senhor, Robna, seja bem-vindo, irmão Robna. Deus abençoe. Então, quem está com depressão, e aqui vai um conselho para você, para mim, para a gente que conhece pessoas que a gente não está tendo no momento, e Deus nos livre de ter depressão, mas se a gente tiver alguém próximo que tenha depressão, por favor, esse conselho aqui, essa orientação é fundamental. É a palavra de encorajamento. Se não, por favor, não fale nada com essa pessoa, porque às vezes você pode piorar o estado de saúde dela, saúde emocional e mental. Jamais devemos dizer com uma pessoa depressiva que ela não tem fé, que ela é acomodada, que ela é acusada de estar em pecado. Então, cuidado com isso, muito cuidado. Como cristãos, nós somos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Nossas palavras, elas devem ser um manancial de vida. Fale palavras de encorajamento e de cura às pessoas que estão com depressão ou que estão com sintomas de depressão. Nós não fomos chamados para amaldiçoar, para julgar, para ficar falando mal das pessoas. Nós não fomos chamados para ficar dizendo que a pessoa está em pecado, que ela está em... Jesus não fez isso, por que é que nós somos melhores que Jesus? Jesus não tinha esse tipo de atitude com as pessoas. Qual era a atitude de Jesus? Era levar a pessoa a reconhecer o seu pecado e se levantar e não praticar mais aquele pecado. E nas pessoas que estavam enfermas, ele ia lá, curava e salvava a pessoa e transformava a vida da pessoa. Então isso é muito sério. Nossa fé está em Deus, exatamente. Você vê um outro exemplo aqui que eu vou citar aqui de Paulo. Paulo teve momentos de depressão. Está lá em vários momentos lá. Você vê nas cartas de Paulo, ele angustiado porque ele sofreu açoites, apedrejamentos. Ele sofreu todo tipo de angústia, de tribulação que ele poderia ter passado. Paulo passou. E ele conta em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, o discípulo chamado Onesíforo, o cristão chamado Onesíforo, que foi lá recriar Paulo, foi lá ajudá-lo na prisão, onde ele estava. Animar Paulo. Isso foi o que o Onesíforo fez. Então, sempre prestar atenção nessas questões, de não sair julgando as pessoas antecipadamente, certo? E aqui nós vamos caminhando para o final da nossa live. Eu queria que você acompanhasse aí comigo também alguns conselhos que podem te ajudar a vencer a depressão, certo? Nós já falamos de muita coisa aqui no final. Seja bem-vinda, Alice, Pai Senhor, seja bem-vinda. Alguns conselhos que nós podemos citar aqui para te ajudar a vencer a depressão. No final da live eu vou fazer um resumo de tudo que eu já falei, certo? Porque são muitas informações, eu sei que vocês estão acompanhando aí, são muitas informações. Vai ficar gravado, vai ficar disponibilizado esse vídeo. Mas eu quero que você perceba alguns conselhos que podem te ajudar a vencer a depressão. Primeiro, e aqui eu acho essencial essa orientação. Fale com Deus em oração e lance sobre Ele todo o fato que está na sua alma. Seja bem-vindo, Giovana. Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Essas são palavras do Senhor Jesus. São palavras do Senhor Jesus. A oração é o meio mais poderoso, não apenas para curar a sua alma, mas para te fortalecer espiritualmente e nos dar vitórias nas batalhas espirituais que são travadas contra nós pelo inimigo. E suas hostes espirituais faz parte da armadura de Deus. Está lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Então orar nada mais é do que falar com Deus, contando a Ele tudo que você está sentindo, tudo que está no seu coração. Entenda, Deus tem várias maneiras de falar com você.
Deus pode falar através de um irmão, de um sonho, da sua palavra revelada. Pode falar através de um louvor. Mas você só tem uma opção para falar com Deus. É através da oração. Você só tem uma maneira de falar com Deus. É através da oração. Então o primeiro passo para você ter uma oportunidade de vencer a depressão é fale com Deus. Fale com Deus. Falar é terapêutico e faz você se aliviar do que você está sentindo. Através da verbalização, você vai colocando para fora sentimentos negativos. Através da fala, começa o processo de cura. E o que é mais fantástico é que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Diferente do psicólogo, que pode errar, porque ele é um ser humano, Deus nunca erra. E Ele sabe exatamente o que você está passando e conhece o íntimo do seu ser. O único capaz de sondar nosso coração de verdade, a fundo, e dar a melhor solução para nós é Deus. É Deus, é Deus. No caso de Elias, além dele ter estimulado ele a falar, lá em 1 Reis capítulo 19, que eu já falei, ele estimulou Elias a comer e a beber. Ele corrigiu a visão distorcida de Elias e o ajudou a ver que ele tinha que escutar a voz de Deus e a direção de Deus e não temer a palavra de Jezabel. Seja bem-vindo, Esther. Deus abençoe. Irmã Vanísia, Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda. Salmos 44, versículo 21 fala: Ele sabe os segredos do coração. Salmos 139, versículo 4: Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7: O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Jeremias 17, 9 e 10: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Mateus 6, Jesus falando: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E para finalizar essa questão do primeiro passo que tu tem que dar, que é a hora de falar com Deus, esses dois textos que eu vou falar agora são essenciais. Seja bem-vindo, Alisson. Boa noite. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Se você pode abrir comigo, abra comigo aí. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim a palavra: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 1 Pedro 5, 6 a 7. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o primeiro passo para você conseguir avançar e vencer a depressão, tanto para você que está me assistindo, como para você aconselhar alguém, é fale com Deus. Ore a Deus. A oração é falar com Deus. Fale com Deus. Lance sobre ele a sua ansiedade, lance sobre ele o seu fardo, que você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai encontrar o começo da cura para a sua alma. Porque através da verbalização, você começa a colocar para fora tudo isso que está te perturbando, tudo isso que está te assolando, que está te desanimando, que está te colocando para baixo. Através da fala, da verbalização. O segundo ponto, o segundo conselho é fale com alguém. Pode ser um amigo, pode ser um irmão da igreja, pode ser um líder da igreja, pode ser alguém que você confia e que você possa te compreender. Lá em Provérbios 18, 24 fala que há amigos mais chegados do que irmãos. Então você precisa falar com alguém. Se você nesse momento você não consegue falar com Deus, ainda que eu ache improvável porque Ele vai te escutar, mas fale com Deus e fale também com um amigo. Conte o que está acontecendo com realmente um amigo de verdade. Não estou falando que é amigo da onça, não. Eu estou falando amigo de verdade, que você pode confiar, que você pode falar de detalhes da sua vida. Fale com ele. Porque quando você fala, você vai ver que isso é terapêutico. Que a depressão vai começar a sair de você. Ela vai começar a ser curada em você.
O terceiro ponto é peça ajuda e não se isole. Esse é o terceiro ponto. Porque muitas vezes você pode precisar de uma ajuda mais séria, como procurar a ajuda de um pastor, do seu líder, e considerar até procurar um profissional médico, como eu falei no início. Provérbios 18:1 fala, aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. Eclesiastes 4:9 fala, melhor é serem dois do que serem um. Eclesiastes 4:12 fala, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, procure, peça ajuda e não se isole, não fique isolado. Porque nós vemos que o isolamento é um sintoma, isolamento, não estou falando de isolamento social da pandemia, estou falando de isolamento da pessoa mesmo. É um sintoma de depressão, então não se isole. Quarto, tente se alimentar melhor, dormir melhor e praticar algum exercício físico, se possível. Porque a pessoa que está com depressão, ela precisa de proteína, ela precisa de energia e precisa também de um sono reparador. Salmos 4:8 fala, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. O Salmo 127, versículo 2 fala que Deus dá o sono aos seus amados. E no caso de Elias, que nós lemos que ele teve depressão, primeiro ele dormiu por exaustão. E depois ele dormiu para corrigir a exaustão. A primeira dormida de Elias, vamos dizer assim, foi pela exaustão, do cansaço da depressão, causada pela depressão. Depois ele dormiu para reparar todo esse dano que ele teve, toda essa exaustão que ele passou. E depois ele comeu terapia medicamentosa. A pessoa que está com depressão, ela precisa de proteína. Ela precisa de energia para ativar o seu ser. O ânimo é o agente ativador do ser, então ela precisa de proteína, de energia para ativar o seu ser. Então tente se alimentar melhor, dormir melhor, praticar exercício físico. Tudo isso é importante. Para nesse conjunto você começar o processo de cura da depressão. Isso é muito sério. Amém? Estão conseguindo acompanhar? Já estou indo do meio para o final, tá bom? Já está avançando aqui, viu? No final, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar a live por causa do tempo, mas eu vou voltar para as perguntas, tá bom? E vamos para o quinto ponto. Quinto conselho. Depois eu vou resumir tudo, viu? Quinto ponto. Olhe para frente e deixe o passado no passado. Olhe para frente e deixe o passado no passado. As únicas coisas que você deve lembrar do passado são os atos poderosos de Deus, está lá no Salmo 103, as pessoas que te ajudaram e o aprendizado que às vezes você nem sabe ou que você não está lembrando que você conseguiu atravessar muitas lutas e desafios. Você que está aqui me assistindo nessa live, nesse momento, quantas coisas você já passou na sua vida? Quantas vitórias você já conquistou? Quantas lutas você já passou, seja com familiares, seja no colégio, seja na faculdade, seja no trabalho. Quantas lutas você já passou e você já venceu? Lembre-se disso. As únicas coisas que você deve lembrar do passado são os atos poderosos de Deus, as pessoas que te ajudaram na vida e ainda te ajudam, e você tem que lembrar do que você já venceu na vida. Não sendo essas coisas, não sendo isso que eu falei, substitua os pensamentos de culpa, de decepção, de traumas por aquilo que Deus te prometeu e do que Ele pode fazer na sua vida se você obedecer e cumprir a sua palavra. Quer exemplo disso? O exemplo de José lá do Egito. Ele tinha tudo para ser um homem depressivo. Os seus irmãos o abandonaram, os seus irmãos o entregaram para ser vendido para o Egito. Os seus irmãos quase o mataram. Ele foi abandonado por eles, isolado numa terra estranha. Ele era para ser um cara altamente depressivo e rancoroso, cheio de mágoa. E não, ele não foi. Por quê? Ele olhava sempre para frente. Outro exemplo, Paulo. Paulo é exemplo clássico disso. E aí abra comigo Filipenses 3, 13 e 14, para falar sobre isso. Que é uma passagem muito conhecida, mas que às vezes as pessoas não prestam os detalhes dessa passagem. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, olhe, deixe de olhar para trás, olhe para frente, olhe para o que Deus já te prometeu, olhe o que Deus vai fazer na sua vida, o que Ele falou que Ele vai fazer na sua vida. Observe isso. No caso de Elias, o anjo do Senhor o animou a olhar para frente, porque longo seria o seu caminho. 1 Reis 19:7. Então, olhe para frente. Esqueça o passado, das coisas ruins do passado, os traumas, a culpa, aquele que não deu certo, o sonho frustrado, e olhe para frente. Pai do Senhor, Claudio Novo, seja bem-vindo. Pai do Senhor, viu? Deus abençoe a sua vida. O sexto ponto, o sexto conselho é: não escute a voz do diabo, do medo, do desânimo e de quem quer te ver para baixo. Não escute. No caso de Elias, foi a voz de Jezabel que representou isso. E por que Satanás ele ataca com tanta força as pessoas com depressão e com doenças mentais e psicológicas? Porque quando o inimigo ataca na mente da pessoa, ele produz uma desorganização psíquica, emocional e mental do ser humano, porque o que nos controla é a nossa mente. Tudo passa pelo processo mental. Então, ele ataca com força porque ele sabe que, atacando a sua mente, ele vai desregular todo o seu ser. Vai desregular toda a sua vida. E aí eu lhe pergunto, qual é a voz que você está escutando? É a voz do medo? É a voz do desânimo? É a voz do diabo? É a voz daquela pessoa que está colocando você para baixo? Qual é a voz que você está escutando? Ou é a voz de Deus? E para você corrigir isso, procure alimentar a sua alma com coisas boas e evitar ver filmes, programas, músicas, séries que só mostram desgraça, tristeza e coisas ruins. Seja bem-vindo, Estevão, Pai Senhor, Deus abençoe. Procure andar e ter amizade com pessoas que têm objetivos na vida, que querem o seu melhor e querem te fazer buscar mais a Deus e não buscar o mundo. Porque tem gente que faz apologia do crime, da desgraça, de coisa ruim. Aí você acha que essa pessoa vai pensar o quê? Você acha que essa pessoa que só vê série de terror, de desgraça, de morte, de suicídio, de depressão, de sei o quê, você acha que essa pessoa vai pensar em quê? Isso é muito claro. Por isso que Paulo falou em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Não deixe o medo e o desespero te dominar, seja de quem for, seja de qual coisa que for. Jesus sempre falou nos evangelhos, não temas, não tenha medo, Deus está com você, Ele está à frente, não tenha medo. Não escute a voz do diabo, do inimigo, de aquela pessoa que quer te ver para baixo, não escute, escute Jesus. Escute a voz de Deus, do que Ele te prometeu na sua vida. E em sétimo lugar, tenha bom ânimo e olhe para Jesus. E Josué 1:6, esforça-te e tem bom ânimo. João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vitória, seja bem-vinda, Pai do Senhor. Boa noite. Então, no sétimo lugar, tenha bom ânimo e olhe para Jesus. Tem uma passagem do Mar da Galileia que é muito interessante, lá em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 32. Que os discípulos estavam passando por uma tempestade. E Jesus estava andando sobre o mar. E aí Pedro foi querer andar até Jesus. E ele começou a ir. E quando ele estava indo para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas a partir do momento que ele começou a olhar para a tempestade, para o vento forte, para a tempestade daquele do mar, do lago, ele começou a afundar. Então, olhe para Jesus. Se você olhar para a tempestade, você cai. Se você olhar para a tempestade, você cai. Olhe para Jesus, olhe para Ele, que Ele é autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2 e 3 fala: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo vossos ânimos.
Então olhe para Jesus, olhe para Ele. E isso vai te fazer vencer essa depressão. Vencer esse momento de dificuldade, de tempestade na sua vida. E em oitavo lugar, e aqui eu vou encerrar essa primeira parte, estou já no final da live, mas por causa do tempo, eu vou ter que encerrar aqui, viu? O oitavo lugar que eu vou começar daqui a pouco, vou só encerrar aqui e vou colocar, saiba quem você é em Deus. E aqui eu vou para o último tópico da nossa parte aqui da live. Saiba quem você é em Deus. Eu vou ter que encerrar agora por causa do tempo, de 1 hora, certo? Mas eu vou voltar e você volte comigo para a gente acompanhar o final da live. Quem você é em Deus, para você vencer a depressão. Então acompanha aí. Vai ser uma vitória. A gente vai encerrar a primeira parte por causa da 1 hora. E aí eu vou retornar com essa última parte da live. Quem você é em Deus, para você vencer a depressão e abrir para perguntas, tá bom? Então vou encerrar aqui rapidamente por causa do tempo e eu retorno. Retorne comigo, viu? Amém? Retorne comigo, viu? Não vá sair do Instagram, não vai para outros cantos não. Você tem que terminar de assistir a live, viu? Então eu vou encerrar aqui e vou voltar em 1 minuto, viu? Fique comigo aí e acompanhe comigo. Quem você é em Deus para vencer a depressão e depois as perguntas. Volte em 1 minuto. Acompanhe comigo aí.